explicando, né, como que vai funcionar a assembleia, né? Eu expliquei também para vocês como que vai ser, quer dizer, eu expliquei para vocês na última RG como que ia ser, né? E, enfim, os candidatos, eles vão ter, é claro que caiu a internet, óbvio. Peraí. Calma aí, paciência, gente. Tá normal, amiga, tá normal. Não é porque apareceu aqui para mim, não sei o que, reconectando. Tá bom. Enfim, e aí os candidatos, eles vão ter um tempo estipulado para apresentar o, a candidatura e os estudos de caso, e depois a gente vai ter uma rodada de perguntas em que todo mundo pode perguntar. Tá? Se as perguntas forem surgindo ao longo da apresentação, fiquem mais do que à vontade para, nesse momento final de perguntas, vocês fazerem qualquer pergunta que vocês podem ter. E lembrem-se que vocês não precisam se ater a fazer perguntas sobre o seu núcleo, entendeu? Então, assim, sei lá, se uma pessoa de DMFIN tiver interesse em esclarecer alguma dúvida sobre a proposta de marketing, a pessoa pode muitíssimo bem fazer qualquer pergunta. Enfim, gente, vamos começar, porque essa reunião vai ser longa. A ordem que vai ser, a princípio, a não ser que alguém tenha alguma objeção, vai ser, primeiramente, a apresentação de ADMFIN, em segundo, marketing, depois negociação, depois GP, depois presidência e vice-presidência. Alguém tem alguma objeção? Alguém gostaria de antes ou depois? Gente, Por podem mim, falar tanto faz. pelo microfone. Por mim, tanto faz. Começando, terminando. Para mim tá de Gente, boa. aqui em Vou casa tá iniciar, estou chovendo muito. nervosa, porém. Aqui em casa tá chovendo muito. Se eu pudesse adiantado um Tá, pouquinho. beleza. Bom, então pode ser ADMFIN e VP, então. E aí mantém o resto da ordem. Beleza? Então tá bom. Laís, você pode começar a sua apresentação. Me avisa quando eu puder começar aqui a contar o timer, sem pressão, a hora que você estiver preparada. Tá, eu só vou botar o meu carregador aqui rapidinho e vou começar a compartilhar os slides. Tá bom, obrigada. Gente, tá todo mundo vendo? Não? Tá compartilhando? Sim, estamos vendo. Estamos Todo vendo, mundo me amiga. ouvindo? Tá, Uhum. beleza. Eu não vou conseguir ver vocês, então se alguém quiser comentar ou falar alguma coisa, por favor, no microfone. Pode deixar. Pode começar a contar, amiga. Beleza. Então tá, gente, eu tô nervosa porque eu sou a primeira, mas vamos lá. Boa sorte, amiga. Vai dar tudo certo. Você Tá. é diva. Ai, meu Deus. Amamos uma supportive diretora. Sim, amamos mesmo. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Laís. Atualmente sou coordenadora de ADM-FIM e hoje eu estou me candidatando para a diretoria de ADM-FIM. Vou começar rapidinho pela minha trajetória. Eu entrei no ano passado, no processo seletivo de 23.1, como consultora de ADM. Queria ADM desde que eu falei, vou entrar na Argos, eu falo, quero ADM. E continuo querendo ADM até hoje. Então, de março a setembro, eu fui consultora. Não lembro quando foi o outro processo que eu me coordenei, se foi setembro, outubro, mas foi julho, sei lá. Mas foi desse meio tempo aí, foi no meio do ano passado, aí até atualmente que eu sou coordenadora. Então, a minha proposta como diretora, eu tenho algumas propostas, né? A primeira é dar início ao projeto de Power BI, que era um projeto que ia ser logo depois do projeto de Excel, que era para ter terminado no meio do ano passado, mas acabou que não terminou no meio do ano passado, e aí teve que ser adiado, e por alguns propósitos por alguns motivos de organização interna, a gente teve que adiar, e aí a gente está querendo começar agora já em fevereiro, e quando os novos membros entrarem, a gente também vai ter que dar uma capacitada em Excel para depois pular para Power BI.
são aulas da Atuar e seria um projeto obrigatório para o núcleo. Além disso, eu vou dar continuidade à capacitação dos membros, com a rotatividade quinzenal entre reunião de núcleo e capacitação, com o tema de livre escolha de um dos membros, porque é necessário continuar incentivando as pessoas a pesquisarem temas de seu interesse, e também porque as capacitações também são muito boas, não só para a pessoa que apresenta, mas também para todo o núcleo. Ontem a Maria Luísa fez uma capacitação muito boa de introdução à contabilidade. Eu, inclusive, quero esses slides. E acho que sobre capacitação é isso. E durante as reuniões de núcleo, um dos pontos também é continuar com as atas das reuniões, porque elas seriam disponibilizadas pelo Notion. Isso permite que os membros que faltarem às reuniões possam saber o que foi discutido sem ter que ficar perguntando, mas se perguntar também, estamos aí, respondo sem problema nenhum. Até porque eu quero manter um diálogo aberto com todo mundo. Qualquer coisa que tiverem dúvida também, eu quero que me perguntem. E se eu tiver dúvidas, eu pergunto a quem eu acho que sabe mais do que eu. E é sobre se ajudar. Também quero dar continuidade à documentação dos casos internos, que, como a gente viu nesse semestre, é um projeto muito importante, que já foi iniciado, que a gente precisa... É uma ótima maneira da gente adquirir expertises e também para futuros membros possam consultar a gente, possam consultar esses documentos, possam consultar esses relatórios de que maneiras, né, e quais foram as nossas habilidades, como a gente conseguiu lidar com alguns problemas e coisas que pudessem trazer vulnerabilidade a árvores. Então, isso é muito importante, é um projeto de suma importância para a gente, e é por isso que eu quero dar continuidade a esse projeto. Que ele já está praticamente todo modelado, ele já está todo organizado, mas ele ainda vai precisar de uma continuidade. Também, como propostas, quero fazer uma boa inclusão dos novos membros. A gente teve um pouco de problemas de engajamento na nossa última gestão, então eu queria repassar valores da cultura organizacional, e eu quero fazer isso quando os novos membros estiverem dentro do núcleo, porque eu quero que seja um diferencial a gente trabalhar num ambiente com bastante estímulos e que seja um ambiente bem legal e bem gostoso de se trabalhar, para que as demandas internas, que mesmo que algumas possam parecer simples, mas que a gente possa também entrar em contato com a equipe e trabalhar em grupo e fazer um ambiente de trabalho que seja realmente prazeroso de estar ali, né? E eu também vou dar continuidade ao projeto iniciado pela Malu, que são as reuniões individuais, mas eu quero fazer ela a nível mensal, mais ou menos, porque é uma boa maneira de continuar acompanhando mais diretamente as dificuldades dos membros e as questões individuais, né? Sem que precise ficar se expondo para o núcleo inteiro, uma coisa também para manter um diálogo mais aberto com as pessoas, e eu quero dar continuidade a esse projeto. Acho que de proposta é isso. E eu tenho 5 minutos para o... Quantos minutos já tenho? Não sei. De proposta eu só pensei nisso. Amiga, você ainda tem 10 minutos, 9 minutos e 25 segundos disponíveis. Tá. Fique à vontade. Tá. Então, eu fui bem mais rápido. Então, eu já vou pular para o estudo de casa. São 5 minutos, mas já que eu tenho 9, eu vou talvez ficar um pouquinho mais. Fica tranquila, amiga. Pode usar o tempo de acordo com o que você achar melhor. Então tá. Eu não vou ler o estudo de casa inteiro, mas eu botei a ideia dele principal, que é sobre entender processos internos e casos que a gente passou na última gestão, principalmente, e que tornaram a empresa vulnerável juridicamente, mas não só juridicamente, mas que ameaçaram uma boa visão que a gente passa para externo, né? E o objetivo do estudo de caso é traçar planos internos, além de estratégias financeiras que minimizem ou acabem com essas ameaças à árvore, né? Tipo, que tipo de expertises a gente pode levar para frente.
Então, eu achei necessário pontuar os casos, né? Que o primeiro que deixou a gente em vulnerabilidade não foi um processo que começou no nosso semestre, foi um processo anterior a esse, que foi o nosso processo interno, para quem não sabe. Acho que todo mundo já sabe, porque foi uma coisa que aconteceu bem recente, que a gente estava sendo processado alguns anos atrás por conta de um erro que a gente entregou no projeto de uma moça e ela resolveu processar a gente, e aí acabou que a gente tá nesse processo, e ela pediu uma quantia absurda, e o nosso caixa não tem como lidar com isso, e a gente acabou tendo que negociar, e teve um problema com advogados, enfim, foi mais ou menos isso, né? Então, acho que para o processo interno, o que a gente mais pode fazer, além de negociar o valor que, com o advogado e com a moça, o valor que ela estava pedindo de indenização, é saber qual foi o nosso erro, qual foi a nossa maior debilidade nesse cenário e por que a gente se permitiu estar vulnerável nesse caso. Um erro de pesquisa, e a gente se acordou de que é necessário, sim, estar sempre procurando fontes confiáveis de pesquisa e sempre manter também manter um diálogo com o cliente, né? E um diálogo que seja favorável e que escute bastante a opinião do cliente, porque isso pode vir tanto a nosso favor quanto o contrário a gente. Então, é melhor que a gente faça uma boa impressão como empresa. E acho que esse processo deixou isso muito claro, muito à tona. E o visto da Inglaterra, que a gente percebeu que é necessário estar conversando com o cliente para entender a particularidade do caso dela, para ser bem cuidadoso também na hora de fechar contrato, que às vezes vai que tem alguma situação particular que vai alterar o processo de visto. Acho que esse caso deixou isso muito à tona, muito claro. E que a gente também precisa alterar os contratos, que os contratos precisam se encaixar com a necessidade do cliente. Então, se necessário for, adicionar termos aditivos e renegociar algumas das cláusulas do contrato, para que realmente a gente faça um serviço que esteja em prol do cliente, dos leads que chegam na gente. E se mostrar favorável às mudanças que possam vir a acontecer por eventuais causalidades. Né? Então, como ponto-chave desse estudo de caso é realmente compreender nossas debilidades, mas eu acho que isso acontece de acordo com as coisas que vão chegando para a gente, porque não dá para só teoricamente, vamos pegar e vamos ver quais são as nossas debilidades. Não. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo aonde a gente é forte, aonde a gente está vulnerável, e entendendo essa vulnerabilidade, a gente pode agir de acordo com isso, né? Então, um dos pontos é agir de acordo com o nosso desafio atual, que as estratégias que a gente vai adotar precisam se adequar à nossa realidade da empresa, né? E isso não só para como a gente vai agir, mas também que estratégias financeiras a gente vai adotar, que estratégias contábeis a gente vai adotar. Então, precisa se adequar à nossa realidade e à nossa capacidade, né? Tipo, ao que a gente pode fazer. Qual é a nossa potência de ação? O que a gente pode fazer? E a nossa expertise, nesse caso, nesses dois casos, né, foi documentar esses erros, entender para a gente, aqui a gente estava vulnerável, e o que a gente fez em relação a isso? Quais foram as nossas medidas? O que foi discutido durante as reuniões, tanto dos núcleos quanto as da DE? O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então, e documentar esses erros para que nem eu falei anteriormente, que no futuro a gente possa voltar nesses casos e falar os outros membros lidaram dessa forma. Mas será que a gente lida dessa forma de novo ou a gente encontra uma maneira mais inovadora de lidar com esse mesmo problema? Então, é muito bom estar documentando para que a gente possa fazer esse trabalho de consulta depois. E como estratégia financeira, para o caso do processo, é que, primeiro, a gente teria que negociar essa quantia, já que a gente não teria habilidade de pagar, mas, no pior cenário possível, a gente teria que fazer uma bolsa emergencial,
que atualmente, com o nosso caixa atual, eu colocaria uma margem de 25% a 30%, para que a gente possa continuar operando e lidando com as nossas questões mensais, e que a gente faça um plano para que os 70%, 70% a 75% que vão restar, a gente possa ir pagando a curto e médio prazo, para que a gente também não estoure o nosso caixa. E aí a gente entra em falência e não tem como lidar com as nossas obrigações mensais. As obrigações mensais que dariam para ser negociadas, a gente também teria que negociar no pior cenário possível, tá? No pior cenário possível. Temos que lidar com essa grande multa que a gente não vai conseguir pagar. Então, a gente vai ter que dar um jeito de pagar, vamos ter que negociar. E nesse cenário de que a gente teria que negociar de 70% a 75% do nosso caixa, aí a gente teria que acionar o povo de negociação para conseguir mais leads, e do que vai entrando para a gente vai ter que separar uma pequena quantia também para a gente continuar aumentando essa bolsa, esse arcabouço de 25% a 30%, para que a gente possa continuar operando as nossas quantias mensais, as nossas obrigações mensais, os nossos custos fixos, e o resto a gente vai separar para ficar pagando dívida. E é mais ou menos isso que eu pensei para o estudo de caso, que é essa estratégia financeira. Mas, atualmente, eu separaria 25% a 30% do caixa. Isso não pode ser um valor fixo, porque o nosso caixa ele não é uma coisa fixa, não é sempre a mesma coisa. Então, se a gente estivesse em um período de crise, em que não estariam chegando leads, a gente não estaria recebendo nenhum dinheiro, nada está entrando no nosso caixa, essa porcentagem de custos fixos, ela teria que ser maior, teria que ser 30%, 35%, 40%, mais ou menos nessa faixa. Amiga, só te avisando que você tem mais 2 minutos para concluir a apresentação. Eu juro que eu estou acabando, esse é o último slide. Então, ela não pode ser, porque realmente, se o nosso caixa fosse mais desafiador, as nossas medidas também teriam que ser mais autoritárias. É isso. Obrigada a todos que ouviram, e é isso, vamos ver. É isso, gente. Muito obrigada pela sua apresentação, amiga. Você arrasou. Eu adorei a sua proposta. Vou até colocar aqui vários parabenzinhos. E uma coisa que eu esqueci de avisar no início, gente, é que quando tiver faltando 2 minutos para acabar a apresentação, eu vou avisar para vocês terem o tempo de concluir. Então, agora a gente vai começar uma rodada de perguntas para a Laís, que pode durar até 20 minutos, caso seja necessário. Então, eu vou colocar o timer também, mas o tempo vai acabar sendo de acordo com as perguntas que a gente fizer e enfim, as respostas que ela tiver para dar. Eu posso Ah, começar? tá Obrigada, parabenizando amiga. pelo chat. Gente, vocês estão me escutando? É porque acabou de aparecer uma mensagem que eu tenho. Pode começar, amiga. Primeiramente, parabéns, Laís. Você arrasou demais. Fiquei muito feliz com essa apresentação, de verdade. Ver que o núcleo de ADM, enfim, vai estar em boas mãos é muito satisfatório. Eu acho que para mim e para todo mundo que já passou pelo núcleo também. Também quero parabenizar logo aqui todo mundo, que eu li as propostas de todo mundo foi muito bem, arrasaram. Mas, enfim, a minha pergunta, Laís, é que eu vi muito na sua proposta que você focou nessa questão de engajar os novos membros do núcleo. E aí, a minha pergunta para você é qual vai ser a sua estratégia para você engajar não só as pessoas novas, mas também as antigas, porque eu acho que as pessoas novas vão entrar na Argos mais com aquela vontade de fazer muita coisa e tal, e os membros antigos, eles já vão estar mais, a gente já está aqui, eu já tenho uma rotina mais pesada, porque provavelmente são pessoas que já estão há mais tempo na faculdade. E aí eu queria te perguntar qual é a sua estratégia para você incentivar os membros antigos também a engajarem igual os membros novos provavelmente estarão engajados. Então, é justamente isso que eu quero fazer com as reuniões individuais, entender por que essa pessoa está se afastando por algum motivo, se é por conta de alguma rotina maçante, ou se está tendo alguma debilidade de rotina, e fazer
Não sei, às vezes, no máximo, assim, propor alguma dinâmica de 5 minutos no núcleo, só para dar aquela movimentada, aquela esquentada e repassar aquela capacitação de cultura organizacional e de entender valores e tal, e relembrar as pessoas do porquê que elas estão ali, por que elas estão fazendo isso, né? Porque é muito mais importante do que só colocar uma experiência de Argos no currículo, é também participar dentro de um projeto em que você se sinta pertencente, você consiga vestir a camisa da Argos e realmente seja um lugar gostoso de trabalhar. E eu acho que só a participação de novos membros já vai dar essa coisa gostosa, mais animada de participar. Tá ótimo, amiga. Adorei a resposta. Estou muito animada para ver isso no núcleo. Parabéns de novo pela apresentação. Você arrasou. Tem uma pergunta também, amiga. Uma pergunta até mais como